Diana, você. O programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde ADP. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca, muito, mas muito louca por você. Eu aqui, Ayala Rosana, nessa manhã de quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, outubro rosa, a gente não pode esquecer, importante, né, falar sobre o câncer de mama, sobre a proteção, o autoexame e o autocuidado para nós mulheres. E hoje no programa Rádio, Teatro e Criação, o programa do seu coração, o programa amoroso, humanitário, que traz sempre personalidades e personas muito especiais para falar com a gente. Nós estamos aqui recebendo na bancada o CAPS AD3 Raul Seixas, e eu vou falar o nome de cada um. Olha! Nem pedi! A gente tem hoje aqui o Gil Gomes, a Ana Paula, o Luiz Henrique, Pedro Aurélio, João José, Alan Miranda, Leandro Jacaré e a Camila Menezes, que é a nossa oficineira. Quem tá faltando? Luiz Henrique. Luiz Henrique? Eu falei Luiz Henrique. E na operação, Luiz Borges, nosso companheiro. Os designers é da minha filha querida, Caiana Lima. E quero um agradecimento especialíssimo para Cláudia Mastrange, que foi quem colocou na minha fita essa convidada super especial. E um abraço também aconchegante para o seu Jaime, que está aqui sentadinho, só prestando atenção na gente, esposo da nossa convidada. Obrigada pela presença, viu? Bem, para começarmos, amanhã, especialíssima, eu vou dar uma lidinha no breve currículo da nossa convidada, que é super especial. Prestem atenção e vocês não me decepcionem. Quero perguntas. Georgina Gomes é educadora e fundadora do Instituto Renova Amor, um projeto social nascido na favela Árvore Seca, no Lins, no Rio de Janeiro, complexo do Lins de Vasconcelos, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Transforma vidas por meio da educação, do desenvolvimento humano e da harmonia familiar. Servidora pública aposentada, formada em pedagogia com pós-graduação em gestão de pessoas. Georgina tem uma trajetória inspiradora. Ela iniciou uma jornada profissional como empregada doméstica e, com o estudo, determinação e fé, tornou-se referência em liderança social e empoderamento. A autora do livro Abra Suas Asas, ela compartilha sua história de superação. Georgina atua em causas voltadas à valorização das mulheres, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade. Com mais de 15 anos dedicado a ações comunitárias, Georgina acredita que transformar é preciso e faz dessa frase o lema do seu trabalho à frente do Instituto Renova Amor, inspirando pessoas a acreditarem no poder do amor e da educação para mudar realidades. Bom dia, querida. Obrigada pela presença. O microfone é seu. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, nesse programa, com a Ayala, né? Agradecer a Ayala pelo convite, a Cláudia pela indicação, e dizer que estou aqui para contribuir aí com o que você precisar. Então, Georgina, eu tenho uma perguntinha que eu quero saber como é que foi, porque você se transformou numa inspiração, né? Uma mulher que trabalha para pessoas, é um trabalho de doação muito, muito forte, né? E antes da gente entrar na questão do seu instituto, eu quero conhecer essa Georgina da infância, essa Georgina que
né? O que você traz da infância para se transformar nesse mulherão? Obrigada. É o que eu trago é o amor. Nós somos fruto do amor, né? Dos nossos pais. E se nós somos fruto do amor, nós somos amor. Então, eu sou amor. E eu sendo amor, eu quero irradiar esse amor, que é essa centelha divina que brilha dentro de nós, a que nos mantém viva, a que nos é responsável pela nossa existência e por tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, sendo o amor, eu sou movida pela generosidade, pela gratidão, pela esperança, que é o que realmente transforma, é aquilo que vem de dentro da gente. E a minha missão, quando eu digo que transformar é preciso, é transformar a nós mesmos em seres humanos melhores, em seres humanos capazes de olhar o outro como aquele primeiro mandamento da lei divina. Amar a Deus e ao outro como a si próprio, né? Então, quando a gente tem isso, quando a gente olha para o outro como uma centelha, como algo assim, igual a nós, nossa semelhança, eu acho que a gente flui. E foi isso que meus pais deixaram de patrimônio para nós. Esse amor e esse respeito pelo outro. Você é nascida e criada no Complexo do Lins? Sou. Então, o que você traz mesmo desse lugar, né? E aí a gente fala do amor aos pais, da educação, que é muito importante, esse olhar, né? A perseverança do pai e da mãe de estar ali educando. Mas você também tem memórias muito afetivas desse complexo. E por isso que você está lá fazendo todo esse trabalho. Então eu queria que você contasse um pouco dessas memórias pra gente também. E temos pessoas aqui que conhecem bem o Complexo do Lins. Então, eu sou de uma família muito simples, como ela já falou, eu nasci ali na comunidade e me criei ali. Sou filha de um garico, uma costureira, e lá na nossa casa sempre foi assim de portas abertas. Então, desde a época dos nossos avós, era aquela casa que tinha assim, era uma das primeiras casas a ter a televisão. Então, quando reunia as pessoas para assistir as novelas, ao telequete, não sei nem se alguém aqui ainda lembra do telequete, né, das lutas, daqueles programas humorísticos. Então, ali era um centro de alegria. E as portas eram abertas para a comunidade. Não só nesse momento de diversão, mas no momento assim também em que as pessoas tinham assim, alguma necessidade que acontecesse assim, alguma tragédia, porque tinha chuvas, essas coisas assim. Então era muito acolhedor o ambiente. E isso eu trago comigo também, esse acolhimento da minha família. E meus pais enxergaram na educação a única forma de eu mudar a minha situação de vida. E naquela época se dizia assim, se você não estudar, você será gari. E eu chegava na minha casa e falava com a minha mãe aquilo, e eu imagino como que devia ficar a cabecinha dela para me dar uma resposta, porque meu pai era um gari. E por que eu não poderia ser gari igual ao meu pai? Um dia ela me sentou e falou comigo assim, minha filha, para que a gente varre casa? Você varre casa? Vai! Vamos. Para quê? Fica limpa, né? Então, e para que seu pai varre a rua? Imagina se seu pai não varrer a rua, como é que a gente vai passar? Seu pai está contribuindo para a saúde, né, para o bem-estar das pessoas, para o nosso bem-estar. Mas olha só, mamãe e papai também não quer que você fique triste com a sua professora, não. Porque nós também não queremos que você seja gari. Porque é uma profissão boa, é uma profissão relevante, mas paga muito pouco. Você quer as coisas e você não vai conseguir. Então, se você estudar, você vai ter uma profissão melhor, você vai poder ter mais recursos para você conquistar as coisas que você quiser, né? E tem uma outra coisa, quando chega um gari novo lá, sabe quem ajuda, quem ensina? Seu pai. Então, seu pai também é um professor. Ele também ensina. Então, seu pai tem duas profissões. E aí, então, eu quis ser o quê? Eu quis ser professora, para poder ajudar as pessoas e ensinar também, assim como meu pai fazia e como a minha professora ensinava, a contar, a ler, a escrever. E
Daí veio, né, essa vontade de ser professora que só descobri agora, depois de muito tempo, né, revelando assim. E aí então eu trabalhava também como empregada doméstica nessa época, porque era assim, naquela época os pais já iam encaminhando seus filhos naquela profissão. Minha mãe, apesar de ser costureira, ela teve que deixar o ateliê onde ela trabalhava para cuidar dos meus avós que eram doentes. E aí então ela já ficou no serviço doméstico porque era melhor de acomodar o horário dela para dar maior atenção a ele e a nós. Então eu trabalhava como doméstica e eu pedi minha empregadora que eu precisava faltar para prestar um concurso, porque eles também me matricularam no Instituto de Educação. Imagine, em 1975, eu prestando concurso para o Instituto de Educação. E ela disse que para mim, minha patroa, você não vai conseguir. Você vai perder seu tempo, você vai perder seu trabalho, e você não vai conseguir. É uma prova muito difícil, Georgina. Minha irmã já tentou, eu já tentei, já tentamos várias vezes e nós não conseguimos. Você não vai conseguir passar. Desestímulo, né? Um desestímulo, só que eu tinha pai e mãe ali, junto comigo, me empoderando, me encorajando. Eu fiz a prova, eu passei na prova, e quando eu estava concluindo o curso de formação de professores, estava abrindo concurso para a Prefeitura do Rio, e eu prestei o concurso. E aí então eu já saí empregada na Prefeitura do Rio. Quando eu terminei o concurso, já estava praticamente empregada. E hoje eu sou aposentada com 38 anos de serviço público, me aposentei em 2018, e foi o que realmente transformou minha vida, foi a educação. E como era o tempo que você tinha também, né, porque aí já vem a questão do estudo para a faculdade, né? Certo. O estudo era difícil, mas você tinha o pai, a mãe ali junto, e depois você teve que trabalhar e ao mesmo tempo estudar para concluir a pedagogia. Como é que foi também esse processo? Que é inspirador também, né? Porque a maioria das pessoas, mulheres, homens hoje, trabalham e muitos que não tiveram a condição de fazer, por exemplo, uma faculdade mais jovem, fazem agora, né? E no meio desse processo de trabalho, né, de ter que chegar em casa, cuidar do filho, do marido, fazer comida, ainda mais na faculdade. Foi tudo junto. Eu passei para a prefeitura no concurso e também já ingressei, na época era SESGRAN Rio, né? Já fiz ali a prova do SESGRAN Rio e passei para a faculdade, então eu já trabalhava. Eu saía de casa 5 horas da manhã, porque eu pegava em Bangu, minha primeira turma foi em Bangu, do Lins para Bangu não tinha condição. Então eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã em Bangu, trabalhava, depois eu vinha, aí ia para o estágio, que eu fazia à tarde, porque já estudando eu já tinha estágio, e depois dali ia para a faculdade. Então eu saía de casa às 5 horas da manhã e eu retornava às vezes 2 horas, porque o Lins, apesar de ser aqui na Zona Norte, ele é contramão para o centro, né? Então a gente gasta muito tempo em condução, gastava-se, né? Agora está mais acessível, né? É muito tempo de condução. Então era praticamente, eu dormia às vezes umas 2 horas por dia para poder trabalhar, estudar e fazer, né, o restante das coisas. Mas sempre na frente a força de vontade e o sonho, né? Sempre na frente a força de vontade e o sonho. Uma pergunta, seus pais chegaram a ver todo esse movimento? Viram, meu pai morreu agora em 2022, minha mãe morreu em 2011, mas participaram comigo em tudo. Eu sempre tinha uma conquista, eles sempre estavam junto comigo. Quando eu me formei lá no Instituto de Educação, eles estavam juntos. Quando eu ingressei na faculdade, eles estavam juntos. Quando me formei na faculdade, fiz também a pós-graduação. Quando a gente sempre conquistava um bem, aí
conquistamos o nosso apartamento, nossa casa própria. Eles iam lá pegar chave junto com a gente. Eles iam, quando a gente comprou o primeiro carro, qualquer coisa que a gente tinha assim, de melhoria na nossa vida, a gente sempre procurou estar com eles junto, porque não era uma conquista só nossa, era uma conquista de doação deles também, né? Então a gente sempre procurou estar ali junto. É, nós somos de vida de uma família, né? É. Quando a família tem esse lugar, né, de comprometimento com a educação dos filhos, né? E quando os filhos reconhecem também, né? Aham. Porque é muito importante também quando os pais têm esse lugar, né, de educação, porque a gente também vê muita família destruída, você que trabalha no projeto sabe, Aham. né, que nem sempre todos os pais e mães são assim, né, Aham. infelizmente. E nem todos os filhos também reconhecem, né, a gente tem esse lugar. Aham. E aí, eu quero saber de você um pouquinho, Jordina, sobre vamos entrar aí nesse lugar do Instituto, né? Como é que você pensa, quer dizer, na verdade já dá para perceber, né? Como você pensa nisso tudo dentro de sabendo que você já morou ali dentro do complexo e conhecendo aquela realidade. Mas assim, quando foi esse despertar, né? Para transformar esse lugar nesse instituto que movimenta tantas vidas, assim. Aham. Então, tudo começou dessa questão da insegurança, do desestímulo das pessoas. Porque assim como eu tive a minha patroa, né, que disse que eu não conseguiria, dentro ali da comunidade também tem aquelas pessoas que não acreditam, e não é nem assim uma questão de ruindade, é uma questão de ela não acreditar no potencial dela e achar que o outro também não vai conseguir. Então, nós nos casamos, eu e Jane, em 1982, nós temos hoje 42 anos de casado, e aconteceu tudo assim, tudo junto. Eu me formei em 1982, me casei em 1982, e nós resolvemos não morar na comunidade, nós queríamos sair. A nossa família mora toda dentro, tem aquele quintal de família, aquele quintal grande com 7 casas, e todo mundo mora ali. Então, as pessoas queriam, meus pais, meus avós, que ainda eram vivos na época, né, queriam que a gente ficasse ali, mas eu não queria ficar ali. Não queria porque eu queria uma outra coisa, eu almejava outras coisas para mim. Eu não sabia ainda o que era, mas aquela vida ali eu não queria. E aí então nós saímos e fomos morar numa rua, ali no complexo mesmo, na rua Zizi, que fica bem próximo. Então só para a gente sair dali do morro e descer para a rua, os próprios familiares já disseram para a gente que a gente não ia conseguir. Dou 1 mês para vocês voltarem para casa, para morar aqui. E aí então, depois, quando nós fizemos 25 anos de casados, as pessoas começaram a perguntar qual era a receita para a gente manter uma vida de harmonia, casados durante 25 anos, quando as pessoas não mantinham esse relacionamento, né? Já casavam com pensamento, se não der certo a gente separa. E a questão do casamento é a questão das conquistas, como que a gente conquistava as coisas. E então nós resolvemos fazer encontros de casais. Para quê? Para trocar experiência, porque nós não tínhamos receita, a gente não sabia falar com as pessoas, explicar para as pessoas o amor, porque o amor é sentido, a generosidade é sentida, a harmonia familiar, é tudo uma questão de você sentir, de você traçar ali aquele teu planejamento. É uma coisa própria, a gente não vem com receita, né? De educar filhos, de manter o relacionamento, não tem receita. Mas a gente tem experiência para poder trocar, tem histórias. Então nós começamos a fazer encontros de casais para que cada um trouxesse a sua experiência. Meus pais ainda estavam vivos, com 50 anos de casados, meus padrinhos. Então eles traziam aquela experiência deles e tinha os novos, né? Os casais novos. E aí havia aquela troca. Então daí as pessoas iam e começaram a dizer, nossa, como é bom a gente estar aqui, como a gente sai daqui renovada, quanto amor, como esse
veio Amor Renova, daí veio o nome do projeto Renova Amor, da própria reunião, dos próprios encontros. E aí começaram a vir as demandas de comportamento das pessoas. E eu era especialista em educar crianças. Como fazer agora com os adultos e com o comportamento humano? Aí então voltei para a escola, fui estudar. E aí então fiz uma formação de coach, onde a primeira transformada fui eu, porque eu era uma pessoa muito tímida, apesar de ser professora, ainda sou até hoje, né, tímida, mas a transformação do coach me mostrou que eu poderia ajudar não só a minha família, mas que eu poderia ajudar também a minha comunidade e outras pessoas. E daí então resolvemos levar o projeto para a comunidade, para mais próximo, porque família de pobre, você sabe que é muito grande, né? Sei. Então era assim, aquelas pessoas com 7, 8 filhos, às vezes até 9, e como ia lá para casa? Porque tinha que ir de ônibus ou de carro, e aí não dava as crianças no ônibus, não dava no carro, e a gente queria a família junto, a gente não queria só o casal. Então a gente tinha um ambiente. Um ambiente para as crianças e um ambiente para os pais. Enquanto eu cuidava aqui dos casais, com a minha experiência de casal, eu tinha uma amiga que ficava com as crianças no ambiente ao lado. E a gente tratava assim o mesmo assunto. Se a gente estava tratando perdão aqui com os pais, ela tratava perdão com as crianças. E aí a gente dava tarefa para eles fazerem em casa, juntos. E daí, então, veio o projeto. Então, quando nós fomos para a comunidade, nós fomos em plena pandemia, porque em 2019 nós começamos a estruturar, mas a gente ia ser em passos bem lentos. Aí, quando chegou em 2020, chegou a pandemia, a gente queria ajudar as pessoas e aí a gente não Porque a pandemia teve um problema muito sério, parou tudo, né? Parou tudo. Mas aí as pessoas começaram a procurar a gente para pedir ajuda. E a gente tinha ajuda para dar, mas não tinha espaço para poder atender. Aí então aceleramos lá as obras e inauguramos em 1º de maio de 2021, nós inauguramos o espaço. Inauguramos o espaço para atender as famílias. E aí, então, só tocando um pouquinho aqui na questão do pai e da mãe, né? O que mais a gente procura falar lá e levar para as pessoas é honrar pai e mãe. Porque quando você honra pai e mãe, quando você tem essa consciência, você percebe que não tem nada que pague a tua vida. E quem deu a tua vida foram os seus pais. Então não importa o que aconteceu depois dessa tua gestação, se seus pais estão juntos, se você se dá bem, se você tem uma boa convivência com seu pai, com a sua mãe, mas se você está vivo, você agradece a eles. E não tem aquela questão de você gostar mais de um e menos do outro, ou menos de um e mais de outro, porque são 50%. É 50% do teu pai e 50% da sua mãe. Então, é aquele equilíbrio. Quando a gente chega a essa consciência, a gente não tem dinheiro que pague isso. E aí se chama gratidão. A gente tem gratidão pelos pais e a gente passa a conviver. Eu não sei se você concorda, né? Porque a gente... A gratidão é uma questão que a gente tem que ter na vida, né? Porque é um lugar de movimento mesmo. Quando você é grato, é uma energia que vai e que volta, que vai e que volta. Uhum. Mas existem famílias muito desestruturadas, né? Que nem sempre o pai e a mãe são tão bons assim, né? Eu entendo aqui esse lugar de gratidão, mas é muito difícil, né? É muito difícil. Não é um lugar tão fácil, né, de relacionamento quando Não existe um processo de violência, por exemplo, familiar, né? De abandono, né? Então, assim, como é que você
tenta tratar, né, essas relações porque elas existem. Aham. E às vezes o pai e a mãe também abandonam e não quer mais Não o quer filho mais, perto deles, a exato. filha, né? Aham. E aí como é que você trata esse lugar, né? Uhum. Eu procuro levar a pessoa ao amor daquele momento da gestação. Como é que foi gerado? Foi um momento de amor. Então a gente foca naquele momento. O que vem depois é o depois. Então gerou a minha vida, me deu a minha vida. Eu não seria a Georgina se não fosse a Ruth e o Argemiro se juntarem para me dar vida. Então tudo que eu tenho hoje, eu sou grata a eles. E eu olho só para isso. Gratidão por me gerar a vida. E isso não tem preço que pague. Mesmo que você não tenha mais contato. Mesmo que não tenha mais contato. A tua vida foi dada por eles dois. E a Mas aí gente você fala de um lugar de energia mesmo, de energia né? Você não mesmo. precisa... Lugar de Porque energia. também eu acredito muito, eu não sei o pessoal aqui, né? Eles estão com esse direito aqui de fala, tá? Quem quiser vir Aham. pode me perguntar. Porque eu também acredito, eu não sei se você acredita assim, que às vezes a pessoa que também nos faz o mal, independente de ser pai e mãe, muitas vezes a gente não tem que estar perto, Exato. né? Exato. Porque isso gera todo também uma desestrutura Aham. na É família, isso né? mesmo. Aham. Mas assim, tendo a gratidão, É né? gratidão. A gratidão de ter só gerado, gratidão. de ter colocado aqui, Aham. por intermédio de uma Aham. força maior, aí cada uma acredita na Isso, sua, na sua, independente de religião. independente de cada um. religião, Aham. mas às vezes o afastamento também é É importante. importante. E é isso que a gente procura trabalhar lá e que tem dado muito resultado. Eu tenho uma experiência de uma mãe solo de 5 filhos e que ela chegou lá e dizendo que, olha, eu não consigo ter uma convivência harmoniosa com os meus filhos, porque ela não concordava com as coisas que eles faziam. Então, como que você me ajuda, Georgina? Eu levei ela a esse momento da gestação de cada um. Como é que foi gerado cada um? Como é que era seu relacionamento com o pai de cada um naquele momento? Peraí. Então você vai se conectar com este momento. E você vai gerar este amor deste momento para o seu filho, independente do que ele esteja fazendo agora. É aquele momento da gestação, do ventre, do nascimento. E olha, o resultado foi muito bom. Eu acredito que quando a gente tem esse lugar do pensamento da gestação, por exemplo, eu tive uma boa gestação. Né? Mas existem também mães que não têm, que não tem esse Aham. amor. Enfim, eu leio muito também sobre esse lugar da gestação, né? E hoje a gente tem até um lugar de fala de muitas mães que dizem que só conseguem amar o filho depois que ele nasce. Que não conseguem criar esse amor ali exato. naqueles 9 meses, né? Que essa Aham. gestação às vezes não é boa, tem turbulência. E esse amor só vem depois que vê, que pega, e aí começa. Aham. Então, quando você fala para a pessoa voltar a esse lugar, você já se deparou com essa realidade Já. também? E como é que, qual é o lugar do amor aí? Inclusive, eu tive situação lá de pessoa que estava gestando, grávida, né, e não conseguia se conectar com O bebê. com o bebê. Aí, então, eu conversava, né, com ela e dizia que aquele bebê estava sob a responsabilidade dela. Então, ele não estava ali por um acaso. Ele escolheu estar com ela. E que ela procurasse se conectar com ele como se ele já estivesse vivo, conversar mesmo, entendeu? Cantar, passar alegria, passar energia positiva para ele, para que houvesse uma conexão. Porque eles precisavam se conectar, porque era um ser estranho no corpo, né? E às vezes a pessoa não está preparada para isso. Foi uma jovem até que esteve lá com a gente, que ela estava almejando vários sonhos e de repente se viu grávida, interrompido, né? Pelo menos por um tempo, né? Por um Sonho tempo, tem- exato, por um tempo. E aí então é só através de conversa e de amor mesmo, de levar ela a ver como é que foi, como que ela se sentiria se fosse rejeitada assim, né? E ver como que era o relacionamento dela com os pais,
graças a Deus que era um relacionamento assim, muito bom. Ela era muito jovem, a menina, né? E levar, eu acho que tudo, Ayala, é o amor, é você chamar, acender essa centelha de amor na pessoa, porque eu acho que é o que vai resolver. É o que resolve. É quando você se ama e quando você transmite esse amor para o outro. É bom a gente falar disso muito, porque se relacionar é muito complicado. É muito complicado. Né? Eu acho que a gente tem aqui várias pessoas e cada uma de um jeito, né? Diferenças familiares muito grandes, e muito grandes mesmo, assim, né? Abismos, né? Às vezes muito grandes. E o relacionamento nem sempre nem sempre as pessoas vão encontrar uma Georgina para estar ali falando, né, dessa complexidade. Porque às vezes é difícil até ouvir isso, tá? De que a gente tem que perdoar, ser grato, né? Ser grato, às vezes, com pessoas que nos fizeram mal, né? É muito difícil. É muito difícil. Então eu queria saber se tem alguém que possa sentar aqui, olhando para o Luiz. Eu só fui levantar. Já vai levantar? Pode? Pode, porque eu poderia falar como estou aqui apresentando, como estou aqui fazendo essa ponte, mas eu acho que tem tantas experiências aqui muito fortes que talvez tenham um encontro melhor com você para a pergunta, sabe? Fique à vontade, tá? Obrigado. Pergunte como quiser, que a Georgina vai te entender. Bom dia, Georgina. Bom dia. Meu nome é Luiz Henrique e eu sou usuário do SUS. Eu vou no CAPS AD com vocês. E adorei a sua história. Queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é que quando você, pela sua fala, o lugar pivotal nessa história mesmo é da mulher. O homem, não é que ele não seja importante como pai, lógico, mas é porque eu já pensei muito nisso, nessa diferença entre homem e mulher e a coisa da mulher que engravida, né? Aquela que gere, e aí passa por um monte de coisas, às vezes até essa falta de conexão com o feto, né? E tudo mais. Mas eu só estou fazendo esse comentário que as mulheres são as donas desse mundo aí, e eu acho as donas do mundo em geral, para falar a verdade. Mas eu queria continuar nesse lugar que ela trouxe à tona, porque eu tenho questões. Eu fiz muita terapia, mas eu tenho muita questão com pai e mãe, porque se de um lado eu realmente sou muito grato, porque a minha existência não seria possível sem eles dois. Por outro, tem aquela coisa, eu não pedi para nascer. Estou sendo sincero com você, tá? Não pedi para nascer, não. Então, fora a coisa que eu acho que a gente tinha que ser, nas sociedades e no Brasil, com certeza, a gente tinha que ser melhor educado a duas coisas: a ter filho e a gerenciar dinheiro. Eu acho que a gente devia ser. Estou falando isso porque faz parte do contexto, né? Que eu digo, não é à toa que você falou, família pobre é grande, né? Que eu digo, grana tem uma importância na vida da gente muito grande. Não é que eu seja dinheirista, nem valorize materialista, não. Mas é porque eu já tive vários níveis de vida. Hoje eu sou muito pobre. E isso entra na equação também. Mas o que eu queria falar é esse
do lugar mais complexo da família. Porque aí está. Isso é, eu estou levando um pouco mais a fundo o que a Ela trouxe à tona. Porque entra pai, entra grana, né? Entra grana, tem recurso mesmo. Eu, por exemplo, agora, como pobre, eu estou doido para voltar a falar inglês, porque eu sou professor de inglês. Doido para me inserir na sociedade de novo, porque eu tive um episódio muito ruim e tal. E é difícil, você está conversando agora com a Camila. Eu preciso me envolver mais com a sociedade, ir para mais para o mundo, mas né? Já coloquei um monte de coisa na pauta, né? Então, com essa fala minha, eu só vou concluir com uma pergunta. Como é que fica esse lado quando fica mais complicado e desorganizado mesmo, porque a questão da gestação é mais simples no sentido de que até agora todo mundo que eu conheço vem de um espermatozoide e um óvulo, né? E uma gestação. Mas tem uns lugares assim que são meio bravos. Como é que se lida com isso? Então, eu vou falar com você um pouquinho de assim, da minha experiência própria com o projeto. Somos eu e o marido, e nós somos servidores públicos aposentados, e você sabe que o servidor público, né, ele tem um recurso assim bem limitado. Mas nós desenvolvemos o projeto com os nossos recursos, nós não temos parceiros. Então, às vezes, a gente acha que a gente não pode, que a gente não tem o que dar e o que doar, porque a gente coloca tudo no financeiro, porque nós fomos criados para ter. E a gente está entrando numa era de que nós somos envolvidos com o ser. O que o Senhor pode ser para o outro? O Senhor disse para mim que é um professor. Sim. Professor de quê? De inglês. Então o Senhor pode ser um bom professor. O Senhor pode doar o seu conhecimento, que não depende de recurso, porque o Senhor já tem. É aquilo que o Senhor já tem. Nós doamos aquilo que nós já temos. Primeiro nós estruturamos a nossa vida, não é? Então agora a gente está doando esse conhecimento. E nós já estamos com 4 anos no projeto, nós estamos atendendo lá cerca de 80 pessoas por semana. São 20 crianças, 80 adultos, e nós não temos aumento, não temos recursos financeiros, não temos parceiros financeiros para isso. Mas o que nós damos? O amor. Às vezes a pessoa chega para a gente e a pessoa só quer ser ouvida. Então você vai ouvir aquela pessoa sem julgamento, sem julgar. Entendeu? Bonito isso. É o que a gente faz lá e é o que está alimentando o nosso projeto. Então nós vemos isso, e a questão da família, nós estamos no melhor lugar para o nosso crescimento pessoal, profissional e humano necessário para o nosso crescimento. Quando a gente procura buscar o Senhor que está sentado aqui agora, o Senhor está me ensinando. Eu estou aprendendo com o Senhor. Então a gente tem que se colocar nesse lugar de aprendizado e não de colocar no lugar de exigir que o outro dê para a gente. É nós que estamos aprendendo com ele. Entendeu? Então quando a gente entra na família é para crescer. É pra gente, ali a gente tem mau humor, a gente tem ignorância, a gente tem pessoas com vários temperamentos. Mas como que eu posso contribuir com o meu temperamento para aquela pessoa? E não mudar a pessoa. Eu é que tenho que me adaptar àquela pessoa, e é aí que gera o bom relacionamento, porque nós é que somos responsáveis por aquilo que a gente quer na nossa vida. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Por nada. Eu acho que... Gil vai perguntar?
Vou. Senhora. Prazer, meu nome é Gil Gomes da Silva. Se eu não esqueci, é Georgina. Georgina. É que tem como eu tenho muitos anos de usuário, minha mente ficou meio assim, meio apagada. Uns tempos assim, esqueci as coisas. Camila, põe eu já esqueci o nome da Camila. Eu me lembro dela música. Camila! Até eu esqueço, Gil, relaxa. Eu esqueço das pessoas também. Nesse tempo social, tem alguns problemas assim com os seus pacientes do problema social em relação de agressões com o pai, com a mãe na infância. Porque eu comecei a usar droga por causa da infância. Quando via meu pai batendo na minha mãe, e eu era criança, não podia reagir. Então eu comecei a fumar maconha naquela época. Porque assim, não, fumava, chegava em casa, comia, dormia, eu já brigava, eu estava nem aí. Entendeu? Comecei assim. Mas aí, com o tempo, foi piorando as coisas. Eu fui usando cada vez coisa, muita cocaína. Aí chegou um tempo de crack aqui no Rio de Janeiro. Comecei a usar crack. Assim que chegou no Rio de Janeiro, já comecei a usar crack no Rio de Janeiro. Um dos primeiros a começar a usar crack no Rio de Janeiro. Entendeu? Tem 40 anos, mas não sei se na situação de você ter pessoas na sua instituição que já sofrem por agressões físicas dentro de casa, com os pais, que conversam com você. Será que tem isso na sua instituição? Temos sim. Vamos pensar assim, hoje nós estamos aqui com toda a tecnologia, né? Com tudo assim, que facilita nosso viver. Imagine seus pais, lá atrás. O que eles tinham de conhecimento da vida? O que eles tinham de conhecimento? Eles tinham instrução? Como é que era? Quando a gente parte assim do princípio que não existe uma receita, que as pessoas estão, na convivência, as pessoas estão aprendendo, os seus pais, eles estavam pensando aquilo que estava fazendo melhor para você. Eles sempre pensam assim, a gente está fazendo isso porque é o melhor. Eles não têm assim, às vezes eles foram criados com a violência. Então eles achavam que com violência seria o melhor para você. Queria te ensinar sim, te batendo. Não é só a minha, dos entre pais eles e mesmos. dos dois, Isso, na minha entre- frente. na Eu sua não poderia fazer nada. Mas é porque eles não sabiam também, estavam aprendendo também. A vida é um aprendizado. Eles estavam fazendo aquilo, mas eles não tinham conhecimento de que aquilo que eles estavam fazendo estava te afetando. Entendeu? Tu tinha que ter um lugar reservado para o casal discutir, conversar, longe do filho. Não estava fazendo aquilo de propósito, assim, por falta de conhecimento mesmo. Né? A gente, posso entrar aí, Ju, rapidinho? Fica aí. Fica aí. O que a gente estava conversando até antes, né? Inclusive, a gente estava falando disso. Como as famílias antes da gente, os nossos pais, as nossas mães, eles eram também, de uma determinada forma, ignorantes, né? No sentido de não ter aprendido. Porque talvez seu pai e sua mãe também tivessem tido um pai e uma mãe que brigasse muito na frente deles. Não sei a reação, entendeu, Gil? Estou dizendo que isso é uma possibilidade. Então, a gente acaba crescendo e reproduzindo muitos movimentos que a gente vê. Porque a gente cresceu numa Infelizmente, sociedade, um modelo. e a gente cresceu numa sociedade em que é normalizado o homem violar o corpo da mulher, porque o homem se acha superior. Então, de acordo com, se a gente tem uma criação machista, e aí eu não estou dizendo, Gil, que isso que você tem que aceitar isso e que você não pode se afastar desses familiares, porque eu acho que é o que já foi colocado aqui. Acho que a gente tem que falar sobre os nossos limites, né? Os nossos limites precisam ser respeitados, aquilo que a gente sente precisa ser respeitado, principalmente quando se trata de família. De não colocar a família nesse lugar cristalizado de que eu tenho que estar perto porque é minha mãe, eu tenho que estar perto porque é meu pai, porque é meu irmão. A gente precisa respeitar os nossos limites. Mas que a gente precisa também ter em vista que a gente está numa sociedade que é racista, que é machista,
que é xenofóbica, e a gente precisa cuidar dessas coisas. Exatamente, a gente precisa cuidar dessas coisas para a gente também não esquecer que isso é uma herança que vem de outras gerações, né? Né? E aí, infelizmente, quando vem essa herança, a gente que está ali recebe isso, né? Sim. E nem sempre a gente consegue entender. E aí, o que acontece, como ele disse, né? Você foi para onde? Para droga. Porque você precisava o quê? Esquecer. Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Mas a gente também entende que hoje você em tratamento, você percebe que não era bom, né? Que isso te fez mal, isso te conduziu para lugares, né, que não foram tão legais. E que hoje você está vendo isso. Mas como entender? Só passando também, né? São as vivências. Né? E é por isso que a gente fala, a gente não despreza a vivência de ninguém, né? De jeito nenhum. A gente tenta entender e buscar essa evolução, né? Para esse entendimento. Tá bom, Gil? Como você já foi lá no Lins, o Léo do Jacaré, ele passou um período lá no Lins comigo. Ele entendeu um pouco na minha vida sobre isso. Eu fui lá no palco, cantava, ele era DJ, pá. Aí ele me viu usando droga, depois ele chegou uma hora e ele, ó, você não vai cantar hoje não, porque você está totalmente drogado. Você não vai cantar hoje. Como isso afeta, né, Gil? Não afetou. Deve hoje em dia, você seria um grande MC hoje em dia. Você seria um grande cantor hoje em dia. Mas por que não deixou? A droga, infelizmente, não deixou. Entendeu? Mas nada é impossível. Nada é Né? Acho que a vida ela é uma roda e que você está aqui É um para aprendizado, né? aprender e de repente você pode ser, como ela falou, né, de transformar Isso. um MC, falando dessas questões, sendo exemplo para outras pessoas, que é muito importante, Gil. E você está aqui dando seu depoimento, também é muito importante para que as pessoas vejam que é possível você estar aqui. Entendeu? É verdade. É muito importante você estar aqui sempre, por causa disso, né? Porque eu sempre falo, cada pessoa, deixa eu ficar aí rapidinho, posso? Pode. Cada pessoa, ela tem um livro, né? O livro da vida, né, dela. E toda vida, ela é um exemplo, né, para alguém, assim, em algum momento, né? Uma história que bate, assim, né? E aí, falando nisso, ela tem um livro. Tenho. Tô pegando a ponte. Deixa eu mostrar aqui no... É o livro Abra Suas Asas. Abra Suas Asas, Georgina da Silveira Gomes. E ela vai falar um pouquinho desse livro pra gente, das inspirações desse livro. E antes dela falar, assim, eu quero só deixar isso, gente. Que ela é uma pessoa que inspira, que transforma, tem as experiências dela muito fortes, teve uma família muito estruturada, graças a Deus, que às vezes não é o caso da gente, mas que a gente precisa se inspirar nesses movimentos bons, né, de gratidão, e como a Camila falou, não necessariamente tendo que ficar ali naquele lugar que nos massacra, mas aprender a perdoar pra gente, né, porque a gente perdoa pra gente, e a gente quando é grata é pra gente, que quando reverbera essa linha universal que eu acredito, ela vem, né, pra gente. E o outro a gente não pode mudar se ele não quiser. Não tem como a gente mudar o outro. Nem pai, nem irmão, nem se ele não quiser, não tem como, né? A responsabilidade É com a pessoal. gente é nossa, é pessoal. Totalmente. Então, o livro Abra Suas Asas. Abra Suas Asas, ele não é uma biografia, ele veio em busca, né, de a gente gerar mais recursos para tornar o projeto, abrir portas, né, para tornar o projeto autossustentável. Eu escrevi o livro, né, e aqui no livro a gente inspira as pessoas a realizarem seus sonhos, a despertar o potencial que tem dentro de cada uma para mudar a sua situação de vida. Não sou eu que vou dizer para ele, nem para ele, o que ele vai fazer. Ele tem que buscar isso dentro dele. E é isso que a gente faz, é isso que o livro aqui auxilia. Aqui eu conto os três princípios básicos, né, que foi da minha educação, que foi a educação primeira, né, que transformou,
honrar pai e mãe e a esperança, né? Acreditar, a fé, acreditar que é possível sim a gente mudar, a gente amar o outro, a gente perdoar, mas tudo depende da nossa vontade. E aí aqui depois eu falo a respeito da minha ida à África, Angola, né? A África através de Angola, onde eu conheci a doutora Casalma, que esteve conosco no evento na semana passada, né, no Transformar é Possível, que foi ir a Angola, foi a realização de um sonho de criança que eu tinha e que realizei em 2018. Então, é basicamente isso que vem aqui no livro, e tem aqui um passo a passo de como cada um pode ir também. É que eu conheci a verdadeira felicidade. Eu me considero uma pessoa, eu saí da prefeitura, me considerando uma pessoa realizada pessoal e profissionalmente. Mas só depois que eu passei a doar o meu tempo, os meus recursos ao projeto, é que eu fui realmente identificar o que é a felicidade. Porque lá a gente tem uma escuta ativa, a gente senta para escutar, a gente não seleciona do jeito que ela quiser, né? A gente só mostra, olha, você pode, se você for por aqui, você vai ter isso. Se você for por aqui, você vai ter isso. Se você for por aqui, você vai ter isso. E a pessoa escolhe. No meu caso. Exato. Eu acho que esse lugar de escolha, todos nós temos, né, um portal aberto para escolher as nossas vidas. Agora, claro que no caminho dessas vidas tem pedras, né, tem buracos e que também ele escolheu, mas as consequências também serão dele. Né? Toda escolha, né? Todas as escolhas gera consequências, não é? E assim, você falou que não tem patrocínio, né? Que não tem esses apoios, mas assim, a gente participou lá do evento, e uma coisa que é muito importante ser falada é que muitas das vezes a gente não tem patrocínio, mas a gente tem parceiros. Porque eu vi lá que você tinha muitos parceiros, né? O bolo, os salgados, os refrigerantes. E isso é uma cadeia, né? Um coletivo gigantesco que não tem preço, né? E são resultados já do projeto. Pessoas que não acreditavam no seu potencial e que hoje já estão produzindo. Então, a menina fez bolo, chegou no projeto em depressão, nem saía de dentro de casa. Hoje ela já está fazendo bolo, já está fazendo. O salgadinho foi uma pessoa, até um compadre meu, ele, que queria se aposentar e não conseguia, não sabia como era. Então, ele fez a transição dele, se aposentou e está empreendendo com salgado. Nós já temos ali, pessoas que estão abrindo lojas dentro da comunidade, fez a transição de seletista para empregadora. Pessoas estão fazendo quentinha. Então é isso que a gente faz, é trazer de dentro da pessoa, despertar essa centelha, esse potencial que tem dentro dela, para ela ser a protagonista da vida dela, né? Para gerar autonomia e trazendo os recursos que as pessoas precisam, né? Com aquilo que ela tem. Não é? Que a gente pode fazer a partir daquilo que a gente tem, do que a gente é. E só uma curiosidade rápida, porque olha só como passa rápido. Quanto tempo, Luiz? 6 minutos para acabar. Nem parece que chegamos aqui, né? Muito rápido. É sair da África, porque a África é o meu sonho desde criança, tá, gente? Eu tenho assim uma loucura para conhecer esse continente maravilhoso, que a África, ela ensina muita gente, né? Ensina muito. País mãe, né? Mãe Brasil. E aí, eu queria, como é que foi, assim, pôr os seus pés lá, conhecer esse lugar, conhecer essas histórias? Então, Árvore da vida. Árvore da vida. Quando eu cheguei lá em Baobá, tive a oportunidade de abraçar um baobá. Abraçar não, né? Só fiquei assim, porque ele é tão grande que a gente não consegue abraçar ele. Não. Só fiquei assim de frente, né? Quando eu cheguei e que as portas do avião se abriram para eu sair, gente, quando bateu aquela brisa assim no meu rosto,
eu senti assim como se estivessem todos aqui comigo, meus avós, minha mãe, todo mundo que tinha vontade de ir a Angola, né, a conhecer lá, como se tivesse assim. Então foi a realização de um sonho que não foi só meu, foi de toda a minha ancestralidade. E foi uma coisa assim, no acaso, nós ganhamos um cartão. Uma pessoa falou, vocês têm esse viés aí social, isso daqui é uma instituição social lá em Angola, quando vocês forem para lá, visita. E aí não é que daqui a pouco a gente teve mesmo a oportunidade de conhecer, e aí eu levei, vamos procurar aquele cartão, procuramos, aí fomos. Então encontramos lá a doutora Casalma, que estava perto do local onde eu fui para fazer uma palestra do projeto, né, contar a história do Renova Amor, que nessa época a gente estava trabalhando ainda com os casais. Fui para contar essa história, falar do Renova Amor, e eu falei, eu quero conhecer essa instituição. E aí fomos lá, ficamos lá 5 dias, né? Acho que 5 dias. Vamos para ficar um dia, ficamos 5. Porque é uma instituição do tamanho de 42 campos de futebol. Imagina assim, o Engenhão 42 vezes é a instituição dela. E ela lá faz tudo. Mas o que mais me tocou lá, não só dentro da instituição, mas todas as pessoas que a gente encontra, é o amor, é a alegria. Eles têm um sorriso genuíno, espontâneo. E ela ensina lá, desde criança, a amar. Ela tem a dinâmica do amor. E aquilo me tocou e é o que eu trouxe aqui também para o projeto e que me espelho essa ligação nossa aí ad eterno. Aí eu vi que já gerou uma amizade, Isso né? mesmo, já gerou, ótimo. né? E é uma pessoa especial, estamos em contato, né? Para ver se nascem projetos também, né? Porque projeto é ad eterno, né? Ad eterno, é isso mesmo. Bem, Georgina, estamos terminando. E eu quero te agradecer demais, assim, a sua presença aqui hoje. As manhãs são sempre especiais, né? Porque eu acho que esse lugar de estar junto também, né? Essa confraternização é muito importante. Então, eu quero te agradecer muito, quero que você deixe suas redes sociais, o endereço do projeto, quem quiser procurar o projeto, né? Para ter acesso a esse projeto, quais são as redes sociais do projeto, como faz, os horários, tem telefone. Tem telefone. O projeto fica na rua Dona Francisca 577. Pode entrar pelo 465, lá nos fundos. Nós temos o Instagram, que é inst.renovamor. Nosso telefone é 997, telefone do Instituto. 932 2878. 979322878. Não é só você que tem problema de esquecer, não. Eu também. Eu pensei nisso não. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a eles, uma energia muito boa, eu estava assim preocupada. Eu estava assim preocupada, né, de vir aqui, de dar minha contribuição, mas encontrar vocês aqui para mim foi muito bom, porque eu me senti assim mais fortalecida com as histórias, né, com a participação deles, com o olhar deles, com a energia, né, que estão gerando aqui, para que tudo dê certo, né? E deu. Muito obrigada. Quero agradecer também às pessoas que estão ouvindo aí, né, que possam, aos ouvintes, muito obrigada, e que a gente possa realmente deixar despertar, fluir esse amor que tem dentro de cada um de nós, que foi o amor que Jesus deixou, né? A única coisa que ele fez, que ele veio aqui, foi ensinar a gente a amar. E aí a gente passou a querer, a ter, deixamos de ser, e agora nós estamos voltando para essa origem do amor, que é o que realmente vai transformar.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, mais um Rádio Teatro e Criação, mais uma quinta-feira. Outubro, a gente está na penúltima semana, né? Semana que vem é a última semana do programa, de outubro. E eu só tenho gratidão. Aí eu também entro na questão da gratidão, porque eu realmente sou uma pessoa abençoada, né? Acredito muito em Deus também, mas de uma outra forma, né? Numa outra energia. Mas eu acho que tudo que é gerador de energia boa, né? Faz bem. E agradecer ao Luiz por estar aqui comigo. Como você diz, Georgina, o nosso programa também não tem patrocínio. Os nossos apoios são apoios de amigos, né, que ligam pra gente, que apoiam com uma palavra, né, que assistem ao programa, que é importante, que nos escutam. Esse é o nosso maior apoio. Que não é pouco, né? É um apoio grande. Agradeço demais ao CAPS Raul Seixas, porque essa galera tá aqui toda quinta-feira, sentadinha, perguntando, são obrigados a perguntar. Eu tô quase chicotada. Mentira, tô brincando, pelo amor de Deus. Por internet vai, ó, que me massifica. Então, assim, o CAPS, a D3 Raul Seixas, obrigada. Obrigada, Camila, mais uma vez. Camila está sempre aqui com a gente. Quando ela não pode, vem outros, né? Enfermeiros, oficineiros, mas a Camila é parte principal aqui desse processo. A Cláudia Mastrange, mais uma vez, obrigada, querida. Minha filha Caiana e a todos os ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você, por todos nós. E o programa Rádio Teatro Criação, que é o programa do seu coração. Gente, aquele fechamento que eu gosto, que hoje tem muita gente, hein? Rádio Revolução. A rádio que é louca por você! Obrigada! Rádio Revolução.